Dando continuidade à nossa programação, teremos agora o tema: a importância do Evangelho segundo o Espiritismo em tempos de transição planetária. Para discorrer sobre esse tema, foi convidada Eulália Bueno. Eulália é trabalhadora espírita desde 1971. Fundou La Espírita Caminho do Cristo em Santos, São Paulo. Palestrante e escritora espírita com 9 obras publicadas. Mais uma vez, com muito carinho, queremos convidar essa guerreira incansável e já muito querida do movimento espírita cearense, Eulália Bueno. É com muita alegria, muita gratidão. Talvez eu não encontre palavras para expressar essa alegria, essa gratidão. Que nós estamos aqui, participando deste Conhece com o povo do Ceará, dos quais muitos amigos já encontrei por aí, para matar um pouco a saudade que nos vai na alma. Agradecemos a confiança e a comunhão de todos neste momento, em que nos reunimos para falar em nome do Espiritismo, nunca em nosso próprio nome, para comungar os mesmos objetivos e sairmos daqui, cada um de nós, com o propósito renovado de lutar firmemente para que a fidelidade espírita espelhe o Evangelho do Cristo em tempos de transição. Não é o trabalho especial de uma ou de outra pessoa. É o trabalho de todos nós, juntos, por Jesus e pelo bem na terra. Que, aliás, anda atordoando muitas criaturas que não conseguem visualizar a extensão desse bem, que correm aturdidas de um lado para o outro, desesperançadas, aflitas, e muitas dizendo-se espíritas, de fato, na essência, não o são, porque não estudamos a doutrina espírita com o primor que ela pede de nós. Quando nós vamos à Revista Espírita, dezembro de 1861, num tema Organização do Espiritismo, nós vamos encontrar que o Espiritismo não tem por objetivo vir de encontro à perfeição, porque reconhece que ela não existe neste planeta, estagiando em provas e expiações, mas vem de encontro àqueles que, já cientes da sua imperfeição, querem se tornar melhores. Ele vem para tornar melhor a humanidade. Não apenas os que frequentam a casa espírita, que, acreditando cumprir com as suas tarefas na frequência a elas, esquecem-se de se tornar espíritas no comportamento cotidiano. E é exatamente essa a pedra de tropeço da transição planetária. Então, o que fazer?
Como é que nós podemos ver o Evangelho no dia a dia da nossa existência, de tal maneira que tenhamos absoluta certeza de estarmos comprometidos e contribuindo com a transição planetária? E eu achei muito interessante que a nossa cerimonialista aqui citou o Sermão da Montanha em cordel. E eu olhei para o Fernando e disse: meu Deus, eu vou trazer algumas coisas, algumas considerações do Sermão da Montanha, e eu tomo isso como universalidade do ensino dos Espíritos, o rumo que os Espíritos pedem que nós, os instrumentos, atendamos. Mas tenho certeza que vou trazer a vocês de uma forma muito diferente. Porque Jesus dividiu a história da humanidade em antes e depois de Jesus. Ele nasceu num berço judeu. Álvaro Mordecai, aqui de manhã, pelo que eu pude pegar da sua palestra, ele faz o desenvolvimento desse tema, das mudanças que Jesus propiciou, sem destruir a lei, mas dando-lhe não apenas o cumprimento, como uma amplitude maior. Então, imaginemos que neste momento em que estamos profundamente atormentados, vamos ter a oportunidade de ir de encontro a Jesus. E Jesus iniciava o seu messianato, apenas convocar a poucos dos seus discípulos, e percebeu que as suas atitudes, porque iam de encontro às lágrimas, ao desespero, arrastavam consigo verdadeira multidão. Também percebia que essa multidão não era composta apenas por aqueles que buscavam a cura, o alívio de suas mãos impostas sobre o seu sofrimento. Ali se diluíam, por assim dizer, as castas do judaísmo, a hierarquia judaica tão preservada, tão levada ao pé da letra, sem a análise do espírito da letra, que Jesus, por ora, estava encarregado de fazer despertar. Então, ele encaminhou-se ali, próximo a Cafarnaum, aquele lugar que ficou conhecido como o Monte das Beatitudes. E quando nós falamos no Monte das Beatitudes, lembramos do Sermão da Montanha, recordando que as bem-aventuranças são apenas um pequenino trecho incluso no Sermão da Montanha. Quando ele alcançou esse monte, e percebam também que a palavra monte, a localização de algumas situações muito especiais que Jesus nos legou, por exemplo, acontecem em montes, que representa o nosso esforço de subida em direção a Ele, para compreender-lhe as palavras, os exemplos. Então, querer ouvir Jesus, sem ter em si uma proposta de esforço, mesmo de um esforço sacrificial, vai tornar tudo muito pequeno, muito raso. E se viemos aqui com o propósito de tomar para nós os ensinamentos que o Evangelho nos oferece, compreendê-los melhor para aplicá-los, precisamos fazer esse esforço.
Entre aquela multidão encontravam-se não apenas os humildes, os pobres, os simples, os gentios, mas também os ricos, os poderosos e os doutores da lei, os sacerdotes do templo. Todos buscavam Jesus por diferentes razões. Uns queriam recolher misericórdia, outros encontrar motivos para eliminá-lo, acreditando que ele viera para se estabelecer no poder temporal. E até hoje nós queremos ajustar Jesus, puxá-lo para baixo, colocá-lo nesse poder da materialidade. E é exatamente isso que se traduz em sofrimento, porque evoluir não necessariamente requer tanto sofrimento, como todos nós temos passado. Então, eu preciso dizer a vocês que a hierarquia judaica era dividida em 3 castas. No alto, na primeira, os sacerdotes, os doutores da lei. Na segunda, os ricos, os poderosos, os que tinham uma família reconhecida de origens altamente desejáveis, invejáveis. E a última, que era a dos simples, a dos humildes, a dos gentios. E era de praxe do ritual do judaísmo que, quando nós adentrássemos qualquer lugar, ou cruzássemos com essas criaturas na rua, em primeiro lugar, nós deveríamos nos reverenciar e dirigirmos-nos aos sacerdotes. Em segundo lugar, aos ricos e poderosos, e de preferência não se dirigir aos pobres e humildes. Diz que os pobres e humildes eram considerados os amaldiçoados por Deus. Por isso vieram nessa condição. E ao serem amaldiçoados, não eram bem-vindos, principalmente ao templo. Eles não tinham sequer direito à religião. Então, por si só, deveriam manter-se à margem da sociedade. Era de alta impureza um rico ou poderoso adentrar a casa de uma criatura dessas. E Jesus fez isso o tempo inteiro. Os ricos e os poderosos eram os abençoados por Deus. E Deus espelhava essa condição exatamente através dos bens materiais, da hierarquia sociopolítico-econômica. Agora, os sacerdotes, os doutores da lei, eles eram altamente privilegiados, por assim dizer-se, a representação imediata desse Deus para conduzir, abra-se aspas, de uma forma completamente impositiva as demais categorias. E qual não é a surpresa? E eu fico imaginando não apenas a surpresa, mas também o escândalo. Quando Jesus, num perpassar de olhos, repara que eles estavam não diluídos, mas em grupos, querendo disfarçar-se no meio daquela multidão. E, claro, podem ter absoluta certeza que os pobres, os amaldiçoados, eram os que estavam mais próximos de Jesus. Os outros não se aproximariam deles. Quando nós vamos
ao Evangelho de Mateus e recorremos ao Sermão da Montanha, especialmente as bem-aventuranças, nós vamos ver que elas estão citadas nos capítulos 5, 6 e 7. Sendo que o capítulo 5 é destinado aos humildes, aos pobres de espírito. O 6 aos ricos e aos poderosos. E o 7 aos doutores da lei e aos sacerdotes do templo. E foi nessa sequência que Jesus se dirigiu à multidão. Já era mais do que suficiente esse motivo para condená-lo. Mas eles queriam ver até onde ele iria. Agora, percebam o que Jesus diz a cada um. Dirigindo-se em primeiro lugar aos pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No meu reino, eles serão os mais importantes. Quanta ofensa aos ricos, aos poderosos, aos doutores da lei, aos sacerdotes do templo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Percebam que ele não fala de pacíficos, ele fala de pacificadores. Aqueles que levam o exemplo de conduta em nome da paz, que não disputam, que não guerreiam. Jesus perpassa o olhar por cada um daqueles que ali estavam e fala algo mais que deve ter sido para os que estudam as leis judaicas, os evangelhos, deve ter sido um escândalo, porque ele diz assim: vós sois o sal da terra. Imaginem, dirigir-se aos amaldiçoados ante os outros e dizer: olha, vós sois o sal da terra. Pode ser que para nós hoje não tenha muito significado, mas naquela época o sal tinha um valor imprescindível. Era moeda de troca. Então, como é que eles eram tão importantes para Jesus, que eram considerados o sal da terra? E aí a gente pergunta, se Jesus dissesse isso para nós agora, na realidade, o que é que ele estaria dizendo? É em frases como esta que o Evangelho de Jesus chega aos nossos corações para nos ensinar, para nos apontar o caminho do que deveremos fazer para contribuir com a transição planetária. Porque o sal não se corrompe. Você pode sentar a uma mesa lauta, receber um monte de quitutes saborosíssimos, feitos com diversos temperos, que talvez ao paladar sejam agradáveis, mas que você não consiga discernir de tanto tempero que tem. Ah, mas se não tiver sal, você tem certeza que não tem sal. Então percebam, ele não se corrompe, ele se mantém impoluto. Você consegue identificá-lo
Se vós sois o sal da terra, olha o que Jesus nos pede. Estejam onde estiverem, em qualquer meio, que ao olhar para você, ao provar da sua conduta, da sua atitude, nós saibamos que vocês são cristãos. É muito difícil, hoje em dia, não se corromper. Se você pegar um copo de água e diluir o sal, a água vai ficar límpida, transparente. Se você colocar um copo com água e sal e outra com água, simplesmente água, ao olhar, você não vai discernir, mas ao provar, você percebe imediatamente. Outra lição do Evangelho para a transição: que você não chame a atenção pela aparência. Ninguém precisa olhar para você e dizer, olha, ali vai fulano, ali vai Beltrano. Porque isso não é importante. A nossa importância está em nossa essência. Quando nós levamos isso para a nossa vida cotidiana, com tantos anseios, tantos apelos à materialidade, tantos desejos a serem ainda concretizados, principalmente quando galgamos os degraus das conquistas profissionais, será que eu consigo ser o sal da terra? Não aceitar conúbios, corrupção, nem dos sentidos, nem das atitudes, nem dos sentimentos, ou, trocando em miúdos, será que ante tudo o que está acontecendo, eu consigo me manter espírita? Por onde quer que eu transite? E também parece simples, mas vemos hoje espíritas de aparência. Então, são os falsos profetas, chegam com a empáfia do espiritismo e vão se apoiando numa linguagem muito cheia de adjetivos, de palavras difíceis, de impostação da voz, para defender o aborto, justificando e tentando apoiar-se, por exemplo, nas leis morais do Evangelho contidas no livro 3 do Livro dos Espíritos, buscando defender a vida, como eles dizem, porque a mulher tem direito à liberdade do seu próprio corpo. Concordo. Mas naquele momento ela não mais está decidindo sobre o seu corpo, mas sobre algo que por algum motivo, e normalmente esse motivo pode ser resumido numa única palavra, irresponsabilidade, me perdoem, mas com tantos métodos contraceptivos, ela se expõe ao risco de engravidar e só ergue a bandeira da sua liberdade, que envolve a sua proteção, quando ela está decidindo não mais por ela, mas por uma vida que ela permitiu se abrigar no seu corpo. Então, quando nós encontramos alguém, pode ser na tribuna espírita, gente, porque a tribuna espírita nem sempre é ocupada com dignidade. Ela pode ser ocupada por alguém que usa jargões, que exala simpatia,
que arrebata pela sua linguística, mas quando essa pessoa fala algo que não defende a vida, a primeira, não precisa ter dúvida, a primeira coisa que você pode descartar ela não é espírita. Então, nós precisamos ter clareza de saber quem realmente está trazendo os princípios espíritas e não jogar tudo. Vós sois o sal da terra. Então, vejam que coisa importante. Vós sois a luz do mundo. Porque aquela criatura que prima pela conduta espírita, ela realmente é uma luz para os que tateiam nas trevas da ignorância. Quando, no diálogo do Viagem Espírita, no discurso, de Allan Kardec, que ele fala que o objetivo primordial do espiritismo é consolar, é talvez deter uma criatura no limiar do abismo da morte, do suicídio. Ele está falando absoluta verdade, mas nós precisamos querer ser essa luz. E quando nós somos uma luz nas trevas, aqueles que não querem ser iluminados vão tentar apagar você. Então, tenha coragem. Porque quando Jesus disse isso, ele já antevia. Quando a gente vê o sermão profético, parece que Jesus está lançando uma maldição sobre a humanidade. Mas o sermão profético é uma advertência. É como se Jesus nos dissesse assim: enquanto vocês estiverem apenas preocupados com a aparência externa, porque recordem-se que ele estava saindo do templo com os seus discípulos, num momento que já se avizinhava do final. Eu fico imaginando que conversa ele não teve com os discípulos ali dentro. Quando a gente vê João, na introdução do seu evangelho, dizer que se fossem escritos todos os exemplos, tudo que foi ouvido da boca de Jesus, não caberiam em todos os livros da terra. Então, que tipo de conversa Jesus estaria tendo com aqueles discípulos que ele sabia que seriam os responsáveis pela manutenção do cristianismo depois da sua partida? Não dá para imaginar. Aí eles saem, e qual é a primeira coisa que eles falam para Jesus? Olha, Senhor, vês a beleza do templo? A magnificência da construção das pedras? Ele disse: pois eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E a partir dali ele vai descrevendo, conforme a humanidade vai avançando em intelectualidade, se não cuidar da moral, a que tempos nós chegaremos? E não é que os tempos são chegados? E não é que nós estamos vendo, conforme retrata a codificação, a partir do capítulo 17 de A Gênese, com mais ênfase no 18, mas também em obras póstumas com alguns temas, alguns textos inéditos, que fala sobre a nova geração, a regeneração da humanidade. Nós estamos ali vendo explícitos todos os sofrimentos que Jesus utilizou para nos advertir, inclusive um dos mais graves e que nós vemos todos os dias da nossa existência, que é pessoas tão sem significado na vida,
tão desatadas de um objetivo maior que não sejam os parcos limites da materialidade, como se eu estivesse encarcerado entre o berço e o túmulo, esquecendo, entre muitos textos, o que o Livro dos Espíritos nos traz na pergunta 921, que cada estadia, cada reencarnação na Terra é comparada a um pernoite. Então vejam, uma reencarnação é um pernoite entre dias de vida e vida em abundância no mundo espiritual, de onde procedemos. Mas o materialismo parece não desistir e vem tentar nos destruir a esperança, nos retirar a absoluta certeza de que todos, criados simples e ignorantes, temos como fatalidade a angelitude. Mas precisamos atentar para essas observações do Cristo. E não contente, ele se dirige aos ricos e poderosos e sabe o que ele diz para eles. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a mão direita. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas. Até parece um pouco com os espíritas na reunião mediúnica ou dentro da tarefa espírita. Nós vamos lá para ver quem está, para dizer quantos somos espíritas, mas ao se encerrar aquele compromisso, que é o mínimo que nós temos, porque o verdadeiro é da porta para fora do centro. Então ele diz, olha, não adianta aparecer no centro, dizer que tem um trabalho muito importante no centro, que gostam de orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos. Eles já receberam a sua recompensa. E, por fim, ele se dirige aos sacerdotes, aos doutores da lei, aos escribas, aos fariseus. Lembram o que ele falava dos fariseus? Raça de víboras, túmulos caiados por fora, mas cheio de podridão por dentro. Olha a aparência. Olha o copo de água com e sem sal. Você só vai ter certeza se provar. Se provar como? Se você puder ver aquela criatura diante de um desafio na sua existência, se comportar verdadeiramente como cristão, aí sim. Mas quem eram os sacerdotes? O que é que ele disse para os sacerdotes? Não julgueis, para que não sejais julgados. Não condeneis, para que não sejais condenados. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu olho? Como é que eu aponto o defeito do outro quando eu não cuido do mesmo em condições piores que eu trago em mim? Ah, mas se eu enxerguei, eu tenho que falar. Não, se você enxergou, é porque te é simpático. É porque é o efeito espelho, é a tua chance de corrigir em ti, para que não venhas a ser como ele. Então é coisa simples que Jesus nos pede. Ele não está pedindo para a gente subir nos montes, para a gente apregoar a palavra dele. Inclusive, Francisco de Assis retrata muito bem
o ensinamento de Jesus, quando repete aos seus seguidores: ide e pregai. Mas só em último caso, usem palavras. Como é que você pode pregar sem usar palavras? Da forma mais difícil que tem, que é usar o seu próprio exemplo. Então, quando eu vejo espíritas querendo um centro sem nenhuma adversidade, eu não estou vendo espíritas. Porque os servidores do Cristo ergueram a casa do caminho entre Jerusalém e Jope. Jope e Jerusalém faziam uma grande rota de comércio, de interesses humanos. Aí quando a gente vê Kardec perguntar aos espíritos, na questão 895, por que o bem ainda não se materializou na Terra? Por causa do interesse pessoal. Eu primeiro vejo se o meu investimento vai render juros, dividendos, vai ter retorno. Não, eu não sou essa pessoa. Eu, quando faço de coração. Eu não espero retorno. Aí passa 20 anos, aquela pessoa se desentende com você, vai embora, você diz: viu que ingrato? Esqueceu quanto eu ajudei lá atrás. Então, o que você queria? Ser reconhecido como aquele que fica de pé nas sinagogas, que ora de pé nas esquinas, e não na singeleza do seu anonimato, que é tudo que Jesus pede. Jesus poderia ter nascido numa casa cuja ascendência fosse comprovadamente de Davi, com toda a estrutura quase monárquica dos poderosos, que era exatamente a forma como os judeus esperavam que ele viesse, para empunhar as armas e lutar e vencer e libertar aquele povo que só mudava de mãos e permanecia exatamente escravizado, que ficou por 430 anos escravizado no Egito, que quando Moisés os libertou, pensem, Moisés era neto do faraó. As caravanas que vinham em direção ao Egito, para cobrir aquele tempo, ou aquela distância que Moisés cobriu com os libertos, demorava 25, 30 dias. Moisés demorou 40 anos. Vocês acham que o neto do faraó também era prisioneiro daquele lugar, que ele não conhecia aquele trajeto? Claro que ele conhecia. Mas os discípulos sinceros de Jesus são esses que se dão em sacrifício. Não importa o tempo, eu vou cumprir a tarefa. Ele precisava fazer com que aquela geração se desprendesse, a fim de que não carregassem consigo o ódio, a sede da vingança. Ele antecedia Jesus, ele precisava amainar a ambiência espiritual, preparar aquele povo que já tinha a unificação do Deus, mas que ainda se abrigava na lei de talião, olho por olho, dente por dente. Essa multidão precisava ter sede de perdão, de amor, para que Jesus viesse exemplificar que isso não apenas era possível,
como era o caminho obrigatório de todos aqueles que quisessem alcançar o reino de Deus. A casa do caminho entre Jerusalém e Jope deve ser a figuração plena das nossas casas espíritas, no meio de um caminho permeado de interesses materiais, em que nós conseguimos ser o sal da terra, ser a luz do mundo, nos mantermos firmes no nosso trabalho, silencioso de transformação, para legarmos aos que vierem depois de nós um caminho de menos sofrimento e mais convicções, porque eles não serão arrebatados pelo nosso bem falar, mas pelo nosso bem viver, pelo nosso exemplo, que seguindo o exemplo do Cristo, vem e lhes aponta o caminho. Joana de Ângeles, para encerrar, no livro Vidas Vazias, na sua abertura, que recebe o mesmo título, nos diz: o ser humano esvaziou-se dos desejos de servir, ficando em um estado de preguiça mórbida, somente interessado pelas sensações fortes. Nesse aturdimento que embala as novas gerações, o mercado da ganância propaga novas ondas e facilita a aceitação de vertiginosas aventuras. Se nós queremos atender o Cristo, se nós queremos interpretar o seu evangelho de forma a sermos como Paulo nos legou, cartas vivas do evangelho do Cristo, nós temos que experimentar como ele a prisão, a calúnia, o constrangimento moral. E mesmo assim, quando nos lançarmos à estrada, todos aqueles que puderem ler a nossa mensagem só possam encontrar em mim, brotando de mim, principalmente das minhas mãos, os mais sólidos exemplos do Cristo. Que eu seja, em definitivo, o sal da terra, a luz do mundo, trazendo Jesus, traduzindo Jesus por todos os meios e por todos os lugares onde for convidado a passar. Muita gratidão por hora. Que Jesus nos abençoe.